dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem esteja nos ouvindo, nos escutando, né, nos visualizando em mais uma videoaula aqui pela LAC Concurso, no qual tenho o prazer de acompanhar a nossa grande equipe de profissionais, no convite por meio do nosso grande professor Luiz Antônio Carvalho, né, pessoal? Professor Luiz aí é uma pessoa fantástica, deu a oportunidade de nós estarmos participando aí da produção dessas videoaulas, no qual nós temos um único objetivo aqui na LAC Concurso, que é produzir e desenvolver um bom trabalho para que a gente tenha a aprovação de cada um de vocês que aí estão nos assistindo, que estão participando, né, estão colaborando junto com essa grande equipe. Meu nome, para quem não conhece, é Silvio Soares e estamos em mais uma videoaula para trabalharmos com um tema super tranquilo, que é a parte do direito do consumidor, que é chamada de garantias dos produtos e serviços. Por que eu falo isso, pessoal? Muitos concursos públicos que nós estamos acompanhando, inclusive das carreiras bancárias, estão trazendo questões, já cobraram questões relacionadas às garantias. E muitas vezes nós ficamos perdidos, né? Não entendemos o que é garantia legal, o que é garantia contratual, o que é garantia estendida, o que é garantia complementar. Isso é importante que nós tenhamos essa noção, meus queridos alunos. Para quê? Para que a gente possa acertar toda e qualquer questão, né? Então aqui é uma espécie de prazo que nós temos. Poxa, professor, então hoje na nossa aulinha nós vamos aprender qual é o tempo que eu posso levar o meu produto para um conserto. Um serviço possui garantia? Qual é o prazo de garantia de um serviço? Será que é o mesmo prazo atribuído a um produto? Será que existe uma diferença em relação ao serviço e ao produto em relação à sua garantia? Então é isso que nós iremos trabalhar hoje na nossa aulinha. Sistema básico, trabalharmos as espécies de garantias que hoje são definidas pelas nossas relações de consumo. Em primeiro momento, pessoal, de forma bem tranquila, eu queria trazer para vocês as espécies de garantia que hoje nós encontramos. Então, o primeiro passo para nós entendermos a garantia é, primeiramente, visualizarmos quais são as suas espécies. E é claro, pessoal, que hoje nós encontramos essas espécies de garantias hoje atribuídas dentro das relações de consumo. Primeiro encontramos a garantia legal, né, que é aquela garantia aplicada pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Abriu o CDC, nós iremos estudar a primeira espécie de garantia. Garantia legal, aquela garantia atribuída por lei, onde está prevista hoje na Lei 8.078 de 1990, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Depois, pessoal, encontramos a nossa garantia contratual, ou seja, aquela garantia determinada, atribuída por parte do fornecedor. É o fornecedor do produto ou serviço que vem a oferecer a você essa espécie de garantia, que também iremos estudar. Temos a terceira espécie, pessoal, bastante conhecida no nosso dia a dia, que é a famosa garantia estendida. Essa garantia estendida hoje, pessoal, ela é regulamentada por uma resolução nacional do nosso SUSEP, que é a superintendência, né, hoje aí, que amolda, que atribui regulamentos seguros privados no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as garantias estendidas e sobre a resolução 296 de 2013, que regulamenta as espécies de garantia estendida que hoje podemos encontrar no mercado de consumo. E por último, pessoal, falaremos um pouquinho também das garantias complementares. Professor, mas garantia complementar não é a mesma coisa que garantia estendida? Garantia estendida não é uma garantia complementar? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, notem, pessoal, que nós encontraremos 4 espécies de garantias, cada uma com seus requisitos primordiais. Professor, eu tenho que aprender isso? Tem, pessoal. É de suma importância a análise das garantias do nosso Código de Defesa do Consumidor para o concurso público de vocês. Podem ter certeza que vai fazer a diferença. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar esse primeiro passo falando um pouquinho da nossa primeira espécie de garantia, que é a garantia legal. Ou seja, a garantia atribuída pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá.
eu trouxe aqui para vocês, pessoal, para que a gente entenda o que é essa garantia legal? Em primeiro momento, pessoal, nós temos que guardar alguns requisitos básicos estabelecidos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, garantia legal, pessoal, ela sempre independerá de qualquer termo expresso. O que significa isso se cair no meu concurso público, professor? Pessoal, independente de qualquer cláusula que esteja prevista em um contrato, por exemplo, impedindo a aplicação de uma garantia legal, essa cláusula é nula de pleno direito. Ou seja, ela não possui nenhuma validade, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, para ser mais exato, no artigo 24, ele já estabelece que a garantia legal independerá de todo e qualquer termo expresso. Então, se está determinando que ela não é aplicada, professor, cláusula não tem validade. Cláusula nula de pleno direito. Ah, mas eu vou vender um produto para você no qual eu também não lhe dou a garantia legal. Pessoal, se independe de termo expresso, independe da vontade de quem lhe vende. A garantia legal é de lei. A garantia legal, ela sempre irá existir dentro da relação de consumo. Adquirindo um produto, adquirindo um serviço, pessoal, eu tenho garantia legal. Mas como que funciona essa garantia legal, professor? Eu já compreendi que a garantia legal ela é obrigatória, ela sempre existirá em uma relação de consumo, ela independerá de todo e qualquer termo expresso. Se existir contrato dizendo que não vai aplicá-la, cláusula nula de pleno direito. Perfeito. Mas quais são os prazos dessa garantia legal, professor? Como que ela é visualizada hoje perante o nosso Código de Defesa do Consumidor? Primeiro ponto, pessoal, analisarmos o artigo 26 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Por que eu falo isso, pessoal? O artigo 26, ele estabelece os prazos de garantias legais que hoje iremos possuir sobre os produtos e sobre os serviços oferecidos no mercado de consumo. Então, é o artigo 26, pessoal, que irá retirar toda e qualquer dúvida de vocês em relação aos prazos de garantia. Eu peço para que vocês tomem um pouquinho de cuidado, pessoal, porque muitas vezes alguns concursos públicos, inclusive da área bancária, eles podem retirar a palavrinha garantia legal e atribuir o que como prazo de reclamação. Leia-se a mesma coisa, garantia legal ou prazo de reclamação, tá? Não muda o prazo, é a mesma coisa. Então, ou seja, é a garantia que eu tenho sobre aquele produto legalmente, ou também pode ser chamado de prazo de reclamação. Por quê, professor? Esse prazo que nós iremos discutir é o tempo que eu tenho como consumidor para chegar com esse produto ou serviço até o fornecedor e buscar que aquele vício, que aquele problema encontrado no produto ou serviço venha a ser sanado, tá? Então tomem bastante cuidado com isso, prestem bastante atenção. Chamamos de garantia legal ou também de prazo de reclamação. Perfeito, professor. Então, se nós pegarmos lá o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o que eu vou observar? Quais são os prazos hoje atribuídos, professor? Nós encontramos 2 prazos, pessoal. 2 prazos iremos ter quando falarmos de garantia legal. O primeiro prazo, pessoal, nós atribuiremos aos produtos e serviços duráveis. Como assim produtos e serviços duráveis, professor Silvio? Os produtos e serviços duráveis são aqueles, pessoal, que podem ser utilizados por diversas vezes e ele ainda se mantém no mundo fático, né? Como assim, professor? Como um caderno, por exemplo, é um produto que você pode utilizar várias vezes e ele ainda está no mundo fático, você pode utilizar ele por 10, 20, 30 vezes e ele não vai se deteriorar, ele não some do nosso mundo fático. Um celular, por exemplo, um notebook, por exemplo, uma câmera, são hoje circunstâncias, pessoal, exemplificativas de produtos duráveis. Então, se eu falo de produtos duráveis, se eu falo de serviços duráveis, eu terei uma garantia legal expressa pelo artigo 26 do nosso Código de Defesa do Consumidor, que será de
90 dias. Esta é a garantia que nós encontraremos, pessoal, para os produtos e serviços duráveis. Já os produtos e serviços não duráveis, nós iremos ter o quê? Uma garantia legal inferior. Para os duráveis, 90 dias. Para os não duráveis, pessoal, nós encontraremos uma garantia legal de até 30 dias, tá? Então, notem, eu tenho aqui 90 dias no produto não durável, mas tenho 30 dias no produto e serviço não durável. Durável 90, não durável 30 dias. Professor, então, qual que seria um exemplo para ficar mais claro de um produto não durável? Um exemplo claro que nós temos, pessoal, é a circunstância dos alimentos, né? Porque o momento que você ingere aquele alimento, subentende que ele se deteriora, ele acaba, ele some do mundo fático. Então, o alimento, pessoal, seria um exemplo hoje que nós teríamos de um produto não durável. E um serviço não durável, professor? O que você poderia trazer como exemplo para nós aqui que estamos assistindo essa aula? O corte de cabelo, por exemplo, pessoal, é um serviço não durável. Ou seja, corte de cabelo tem garantia legal, professor? Tem. Por quê? Aquele serviço prestado pelo cabeleireiro gera uma relação de consumo e, consequentemente, você estará amparado por uma garantia legal, sendo o corte de cabelo a prestação de um serviço não durável, o mesmo terá uma garantia legal de 30 dias. Poxa, professor, é difícil às vezes na prática, né? Eu chegar lá no meu cabeleireiro, discutir com ele, né? Tentar exigir a aplicação da lei. Pessoal, é um direito inerente a cada um de vocês. Os profissionais da área, não só, né, do corte, mas de outras áreas que são considerados fornecedores, eles têm por obrigação possuir conhecimento sobre o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, a maioria deles sabem que vocês possuirão a garantia de 30 dias sobre a prestação daquele serviço. Professor, mas para que saber disso? Isso não vai cair no meu concurso. Cai, pessoal. É isso que as bancas hoje, TV, né, Fundação Carlos Chagas, gosta de cobrar. Porque são coisas do dia a dia tão fáceis, tão simples, que às vezes nós acabamos por não estudar. Decoramos as teorias mais complexas existentes, mas muitas vezes esquecemos de estudar o óbvio, o simples. E é isso muitas vezes que o concurso público gosta de focar. Então fiquem bastante antenados nesses exemplos, para que caso eles venham a ser cobrados aí em concursos públicos, futuros que vocês da carreira bancária possam vir a fazer, venham a acertar o seu gabarito. Então, o primeiro momento, pessoal, é entendermos quais são as garantias atribuídas por lei. Não tem erro, são duas. Ou é 90 para os duráveis, ou é 30 para os não duráveis. Até aí tudo bem, professor. Mas se nós tivermos alguma questão específica lá no concurso público, indagando, quando dar-se início à contagem desses prazos? Porque nós temos que saber isso. É fácil eu falar que produto e serviço durável tem 90, que produto e serviço não durável tem 30 dias. Mas quando dá o início desse prazo? A partir de que momento nós vamos dar esse pontapé inicial, iniciar esse prazo de reclamação, essa garantia legal? Fiquem tranquilos, pessoal, porque o próprio artigo 26, além de nos trazer esses prazos, ele também já estabelece o início da contagem dos prazos de reclamação. Deixando bem claro e deixando cada um de vocês cientes que estão nos acompanhando, que os prazos, pessoal, eles dependerão do seu início da espécie de vício visualizado naquele caso concreto. Como assim, professor? Observar o vício no caso concreto para que tenhamos o início da contagem da garantia legal. Essa palavrinha vício, pessoal, que nós estamos citando nesse momento, e já identificamos, já falamos sobre ela em outras videoaulas, é nada mais, nada menos que as anomalias encontradas em um produto ou serviço. Ou seja, quando o produto não cumpre a função do qual foi criado, desenvolvido, ele possui o quê? Uma falha. Esta falha nós identificamos como um vício de qualidade no produto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós já indicamos isso em aulas anteriores. Se eu adquiro um produto
e o produto não cumpre com a sua função, regra, ele tem um vício de qualidade. Então, vício é toda anomalia encontrada em um bem que torna-se esse bem inadequado ou impróprio para a utilização ou consumo. Tá aí, professor. Então, meras falhas do produto têm um vício. Notem, esses vícios, pessoal, hoje eles são elencados no artigo 26 em duas espécies: os vícios ocultos e os vícios aparentes. O senhor precisa saber disso? Deve, pessoal, porque é aqui que nós iremos conseguir identificar o início da contagem dos nossos prazos de garantia legal. Se o vício for um vício oculto, pessoal, o prazo iniciará a partir da descoberta do mesmo. Repetindo, se o vício for oculto, pessoal, iniciará o prazo a partir da descoberta, a partir da constatação daquele vício. Como assim, professor? Olha um exemplo básico. Se eu compro um veículo, professor, fui lá, tirei na concessionária, andei 1 mês, 2 meses, no 3º mês, professor, funde o motor desse veículo. Eu digo naquele momento que aquele vício localizado no motor seria um vício oculto? Sim. Por quê? O vício oculto, pessoal, são aqueles problemas, aquelas falhas que surgem após diversas utilizações do bem. Então, no caso do exemplo do carro, você tinha utilizado ele por 6 meses e, de repente, foi evidenciado um determinado vício. Então, esse vício ele é caracterizado como um vício oculto. Sendo ele oculto, o prazo de reclamação, o início da sua garantia legal, daria no momento da sua descoberta. Então, se o Silvio Soares teve o motor do carro fundido na data de hoje, o que aconteceria? Hoje iniciaria o prazo da garantia legal. Deixando bem claro que no caso de um veículo, que é um produto durável, nós teríamos então 90 dias de garantia legal, contados da descoberta desse vício. Então fiquem bastante atentos nos seus concursos públicos, pessoal. Vício oculto, sempre daremos o início da contagem no momento da sua descoberta. Beleza. Mas além do vício oculto, pessoal, o que mais nós encontramos? Encontramos também o vício aparente. Ou seja, no caso do vício aparente, o prazo, pessoal, de contagem, ele dará esse início de imediato. Porque no vício aparente, esses problemas, essas alterações, elas são de fácil constatação. Dá um exemplo aí, professor. Você foi lá numa loja X de eletrodomésticos e comprou uma geladeira. Quando eles entregaram a sua geladeira na sua casa, que você tirou ela da caixa, ela tinha um amassado na porta. Se o concurso público de vocês perguntasse qual seria essa espécie de vício ali evidenciado? Primeiro, pessoal, não tenha dúvidas, é um vício oculto? Não, professor, oculto não. Porque no momento que eu tive o primeiro contato com a minha geladeira, eu já observei o amassado. Então esse vício, essa alteração, essa anomalia na porta da sua geladeira, nada mais é que um vício aparente, pessoal. Ou seja, porque aquela alteração é de fácil constatação. Então, vício aparente serão aquelas alterações, anomalias no produto, né, pessoal, que são de fácil visualização. Visualizou aquele amassado, aquele riscado, pessoal? Então, nós teríamos um exemplo de um vício aparente. Quando inicia a contagem, no caso do vício aparente, professor, como já dito, ele dá este início de imediato. No caso, exemplo de geladeira, chegou na sua casa, abriu a geladeira, tirou ela do pacote, visualizou o amassado, ali nós teríamos um vício aparente, tá? Fácil constatação. Então, meu prazo de garantia legal iniciaria naquele momento. Então, notem, pessoal, para que vocês não se confundam lá no dia da prova ou em qualquer outro concurso público. Primeiro, 90 dias é para o produto e serviço durável. A única diferença entre o vício oculto e aparente é o início da contagem, tá? Se é produto durável, sempre será 90 dias. Se é serviço durável, sempre será 90 dias.
O que vai ter diferença é o início da contagem. Observou o caso concreto? Ali nós estamos trabalhando com vício oculto, professor? Então, os 90 dias iniciará da descoberta. Ah, professor, o caso está trabalhando em um vício aparente e o produto é durável, mantém-se 90 dias, mas como o vício é aparente, inicia-se a contagem de imediato. Então, o que eu quero que vocês guardem? Simplesmente esta diferenciação. Professor, então independe se o meu vício é oculto ou aparente? Sim, porque se for um produto durável, ele sempre terá uma garantia de 90 dias. É bom nós observarmos aqui também, pessoal, um outro ponto bastante importante. Primeiro, garantia legal, como já dito, ela independe de termo expresso. 2. Garantia legal, pessoal, ela tanto pode ser aplicada ao produto novo como ao produto usado. Ah, professor, então o produto usado também possui garantia legal? Sim, sem sombra de dúvidas. Então, se você for num pregão, ou se lá no dia de sua provinha do concurso público trazer algum exemplo que alguém comprou um produto no pregão, fiquem tranquilos, pessoal. Mesmo o produto sendo usado, produto sempre terá garantia legal. Vamos aprofundar um pouquinho mais. E se o produto for um produto de saldão? Produto promocional. Você chega lá na loja, estão vendendo um micro-ondas que custa R$1.000 por R$400. Você vai desconfiar, não vai chegar lá perto e dizer assim, produto de saldão. O que são esses produtos de saldão, pessoal? Produtos de saldão nada mais são que aqueles produtos que contêm vícios, pequenas falhas, né? Às vezes um determinado produto, por exemplo, uma TV que está com riscado na lateral, está com amassadinho na ponta da tela, mas ela está funcionando. Então ele acaba atribuindo desconto para você, para que você adquira aquele bem vicioso. Então notem, essas espécies de produtos de saldão perde a garantia legal, ou seja, não possui garantia legal? Falso. Todo produto em uma relação de consumo tem garantia legal. Produtos de saldão também possuem garantia legal. Então fiquem tranquilos, pessoal. Comprou produtos de saldão, comprou produtos no pregão, vocês têm normalmente as garantias legais. Eu sempre gosto de brincar que vocês guardem da seguinte forma. Produto ou serviço sempre terá garantia legal em qualquer lugar que seja. Ninguém me tira garantia legal. Beleza, pessoal? Então tome bastante cuidado com isso. Produtos e serviços sempre possuirão garantia legal. Seja ele novo, seja ele usado, seja ele de saldão, sempre terá garantia legal, meu irmão. Beleza? Até rimou, né? Só para que vocês guardem. Notem, pessoal, o que mais nós temos de importante além desse início da contagem e os prazos de garantia legal? Pessoal, temos outra garantia legal no produto ou serviço? Não, pessoal. Então, sempre que nós falarmos, né, de produto ou serviço de garantia legal, guardem na cabecinha de vocês. Ou será 90 ou será 30. Guardem na cabecinha de vocês. Aonde inicia o prazo? Por meio do vício oculto ou por meio do vício aparente? Vício oculto a partir da sua descoberta. Vício aparente, de fácil constatação, inicia-se o prazo de imediato, tá? Porque eu fico com medo da prova aí que possa vir a vocês fazerem no futuro próximo, pessoal, induzir você a erro, por exemplo. Falando que no caso do vício oculto, o prazo de garantia legal no produto durável seria de 30 dias. Falso, pessoal. Lembra-se, prazo não muda. O que muda é o início da contagem. Se é durável, é sempre 90. Se é não durável, é sempre 30 dias. Bacana, pessoal? Então esse é o primeiro momento que eu queria trazer para vocês. É a primeira dica e a primeira espécie de garantia que nós temos, que é a garantia legal, garantia atribuída pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas notem, pessoal, essa não é a única espécie de garantia que nós temos, não é verdade? Falamos também, no começo da aula, da segunda espécie de garantia, que é chamada e conhecida como garantia contratual. O que seria isso, professor? Garantia contratual. Pessoal, garantia contratual, como o próprio nome já diz,
é aquela estabelecida por meio de um contrato. Só que essa garantia contratual que nós falamos, pessoal, ela é ofertada pelo fornecedor. Então, o que eu quero que vocês guardem com isso? Garantia contratual não é obrigatório ser disponibilizada pelo fornecedor. Repetindo, garantia contratual não é obrigatório ser dada pelo fornecedor. Como assim, professor? Garantia contratual, como não é obrigatória, eu não tenho como fornecedor a obrigação de dar garantia contratual nos produtos que eu vendo. Ora, professor, então eu posso vender meu produto sem garantia legal? Pode, pessoal. Então, notem, garantia contratual, ela é facultada ao fornecedor. De forma vulgar, ou ele dá ou ele não dá a garantia contratual. Peraí, professor, então não estou entendendo mais nada. Eu posso então ir lá e comprar um televisor na loja, um televisor 0 km, novinho, sem garantia contratual? Pode, pessoal, porque a garantia contratual é facultado ao fornecedor. Eu quero que vocês guardem essa frase. Garantia contratual é facultada ao fornecedor. Ele dá se ele quiser. Mas por que isso, professor? Por que o nosso legislador não atribuiu a obrigação de uma garantia contratual? Por quê, pessoal? Por um motivo bem justo. Porque todos nós, consumidores, possuímos garantia legal. Então, se eu comprei aquele produto e ele não me deu garantia contratual, pessoal, lembre-se, eu sempre terei garantia legal. Ponto final. Então, por isso que o legislador atribuiu, pessoal, né? E os nossos grandes doutrinadores da área da relação de consumo entendeu, vários julgados, que o fornecedor ele não tem a obrigação de ofertar uma garantia contratual, porque ele sempre será responsável por o produto ou serviço pelas garantias legais, seja ela de 90, seja ela de 30 dias. Então, notem, pessoal. Segundo, garantia contratual, além de ser facultada ao fornecedor, me desculpe, ela é gratuita. Tá? Então, quando ele oferece aquela garantia contratual, pessoal, lembre-se da famosa garantia gratuita. Aquela garantia que muitas vezes vocês se lembram, né? Quando você compra o celular, fala assim, qual que é a garantia, moço? Aí ele fala assim, garantia de 1 ano. Muitas vezes essa garantia de 1 ano é o quê? Uma garantia contratual. Uma garantia ofertada pelo fornecedor. Mas se a gente chegar lá e falar, moço, quanto que é o celular? R$1.000. Qual que é a garantia que ele tem? Aí fala assim, a loja não lhe dá garantia. Ele pode fazer isso? Pode. O que não pode fazer é excluir as garantias legais. Se ele não quer dar garantia, deixe para lá. Por quê? Se esse produto ou serviço possuir uma falha no decurso dos 90 dias, se for um produto durável, você poderá reclamar junto ao fornecedor. Certo, pessoal? Então, notem, poderei ir lá e falar, moço, a garantia que o senhor me deu é essa, então quero que cumpra. Tá? Então, tome muito cuidado. Garantia contratual, ela é facultada ao fornecedor. Garantia contratual é sempre gratuita ao consumidor. O consumidor não paga a garantia contratual, que é essa garantia hoje do nosso dia a dia de praxe, ofertada pela maioria dos nossos fornecedores. Então, notem, pessoal, estudamos primeiramente a garantia legal. Falamos também da garantia contratual. Garantia contratual, fornecedor o quê? É sempre facultativa a obrigação de oferecer essa espécie de garantia. O que mais nós falamos, pessoal? Que a garantia contratual ela é gratuita. Beleza, professor? Então, estudamos garantia legal, estudamos garantia contratual. Qual que é a terceira espécie de garantia que nós temos também, professor? Que também é bastante conhecida no nosso dia a dia, né? É a nossa conhecida garantia estendida. Esta garantia estendida, pessoal, é uma garantia que nós temos que guardar alguns pequenos detalhes sobre ela. Garantia estendida é aquela ofertada pelo fornecedor,
mas que contém alguns requisitos diferenciados, tá? Garantia estendida é aquela ofertada pelo fornecedor que possui alguns requisitos diferenciados. Então, eu quero que você não confunda a garantia contratual regra com a garantia estendida. Ah, professor, mas em ambas possui uma espécie de contrato. Concordo, mas a nomenclatura é diferenciada, pessoal. Aqui, quando eu falo em garantia estendida, o que acontece? Garantia estendida é aquela ofertada pelo fornecedor. Toda garantia estendida, pessoal, ela é facultada a aceitar ou não ao consumidor. É facultado ao consumidor aceitá-la ou não. Ou seja, não existe garantia estendida obrigatória. Como assim, professor? Chego lá, compro o meu celular. Aí a loja fala, você só pode levar o celular se em conjunto você levar a garantia estendida. Prática abusiva, pessoal. É proibido, porque garantia estendida você leva se você quiser. Ou seja, aqui, característica própria da garantia estendida é facultado ao consumidor aceitá-la ou não. Então, não existe na relação de consumo, pessoal, pelo menos perante a lei, a venda de um produto ou serviço, embutindo outro produto ou serviço em vocês, o que nós chamamos de venda casada. Isso é totalmente indevido, proibido pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Outra característica importantíssima, toda garantia estendida, pessoal, ela possui contrato em separado, tá? Toda garantia estendida, ela possui sempre um contrato em separado. Vocês já compraram garantia estendida, pessoal, já observaram que além de vir o cupom fiscal, a nota fiscal do seu produto, sempre vem em conjunto um contratozinho. Aí você vai levar, poxa, é minha garantia estendida. Então, notem, garantia estendida é disponibilizada pelo fornecedor. Toda garantia estendida, pessoal, ela tem um contrato em separado. Toda garantia estendida é facultado ao consumidor aceitá-la ou não. E toda garantia estendida é onerosa. Então, notem a quantidade de requisitos que nós temos na garantia estendida. Ofertada pelo fornecedor. Lembre-se, garantia estendida é facultada ao consumidor aceitá-la ou não. Terceiro, pessoal, temos sempre contrato em separado. E quarto, pessoal, ela é sempre onerosa. Vou ter que pagar por garantia estendida. Ah, professor, mas eu vi um caso lá que a garantia era de graça. Mentira, porque o requisito onerosidade é requisito atribuído junto à nossa garantia estendida. O importante, pessoal, que sempre quando eu falo em garantia estendida, é focarmos um pouquinho sobre algumas situações diferenciadas, como uma regulamentação que nós tivemos no ano de 2013. Ou seja, é o que nós chamamos de resolução do SUSEP, a Superintendência Nacional de Seguros Privados. Essa superintendência que regulamenta os seguros privados do Brasil. E a garantia estendida, pessoal, nada mais é que um seguro que você adquire para estender um auxílio sobre todo e qualquer problema que possa vir a acontecer no produto ou serviço que você adquiriu. Que é o quê? A tranquilidade, ficar na maciota. Poxa, a loja me deu uma garantia contratual de 1 ano, mas eu posso adquirir a estendida por mais 2 anos, tendo um total de 3 anos, né? Qualquer problema que trouxer, levo para assistência, repara. Então, notem, é um critério estabelecido e escolhido por você, consumidor. Perfeito. Mas então, por que da criação da resolução, pessoal? É importante, eu gosto sempre de falar dessa resolução, porque a resolução 296 de 2013 estabelece que existe espécies de garantias estendidas. Ué, professor, mas o nome não é garantia estendida? Sim, mas existe subespécies, classificações dentro das garantias estendidas. Como assim, professor?
Hoje, a Resolução 296 estabelece que existe a garantia original estendida, existe a garantia estendida original, repetindo, garantia estendida original. Segundo, garantia estendida original ampliada. Terceiro, garantia estendida original reduzida. Então, repetindo, pessoal, isso é importantíssimo. Eu acho que todos vocês têm que ficar bastante atentos. Nós temos 3 espécies de garantia estendida. Garantia estendida original, garantia estendida original ampliada, garantia estendida original reduzida. Então, notem, pessoal, que são 3 espécies de garantia estendidas hoje que estão regulamentadas pela Resolução 296 de 2013, pela Superintendência Nacional dos Seguros Privados. Beleza. Eu preciso saber disso? É muito bom vocês saberem, até para o dia a dia de vocês. Porque quando você for contratar uma garantia estendida, você leia no seu contrato qual é a espécie de garantia estendida que você está contratando, para não ter surpresas. Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeira espécie de garantia estendida que nós temos. Resolução 296. Garantia estendida original. O que é uma garantia estendida original, professor? Garantia estendida original, pessoal, simplificadamente é aquela garantia que dar-se início a partir do término das outras garantias existentes. Então, terminou as outras garantias, começa a garantia estendida. Esta garantia, ela possui, pessoal, todos os requisitos atribuídos com a garantia contratual do fornecedor. Como assim, professor? Por isso que ela é chamada de garantia estendida original. Então, ela pega todos os requisitos originalmente que são disponibilizados pelo fornecedor e ela simplesmente repete na garantia dela. Por exemplo, você comprou um carro e a marca do carro fala, ó, garantia contratual 1 ano. Garantia de motor, garantia de parte elétrica, garantia da fiação, garantia dos faróis, garantia das lâmpadas. Quando você adquire uma garantia estendida original, o que ela vai trazer como garantia, professor, como seguro? Os mesmos requisitos da garantia contratual. Por isso o nome garantia estendida original. Ou seja, ela só amplia por um maior tempo que você vai contratar aqueles mesmos requisitos que você teria na garantia contratual. Então aqui ela te dá 1 ano, se você contrata 1 ano, por exemplo, da estendida, você teria 2 anos com as mesmas garantias, entendeu? A garantia original, ela vai com as mesmas características para a garantia estendida. Por isso o nome garantia estendida original. Lembrando, o início da contagem das garantias estendidas sempre dará este seu início a partir do término das outras garantias. Terminou as outras garantias, iniciaremos a garantia estendida. Então notem, este é a primeira espécie. Quais são as outras espécies que nós encontramos, professor? A outra nós chamamos de garantia estendida original ampliada. Garantia estendida original ampliada. Como assim, professor? Vamos ler o contrato. Você quer contratar a garantia estendida? Eu vou ver o contrato para ver qual que é a espécie que eles estão me oferecendo. Garantia estendida original ampliada é como o próprio nome já diz. Ela, além de ter aqueles requisitos da garantia contratual normal, né, pessoal? Ela, como é ampliada, vai atribuir outros requisitos além daquele já oferecido pela garantia contratual, tá? Então, por exemplo, garantia contratual original te atribui garantia de motor, câmbio e parte elétrica. Se você contrata a garantia estendida original ampliada, ele vai te dar câmbio, motor, parte elétrica e mais alguma coisa. Às vezes pode te dar assim, ó, garantia nos pneus, garantia nos amortecedores, né? Só um exemplo. Então notem, por isso o nome ampliado. Ele estende
além da original, tá? Então, por isso o nome garantia estendida original ampliada, beleza? Segunda espécie. Terceira espécie de garantia estendida, professor, que está lá na nossa resolução 296. Garantia estendida original reduzida. Garantia estendida original reduzida, tá? O que acontece? Essa garantia, pessoal, ela é muito ofertada na área de veículos. Você vai lá e contrata a garantia estendida, você pensa que ela cobre tudo. Fica alerta, que a maioria das vezes, no caso dos produtos automobilísticos aí, dos nossos veículos, pessoal, ela na realidade é reduzida, certo? Então, como que eu vou saber isso, professor? Tem que ler o contrato antes de assinar, porque se lá estiver a espécie de garantia estendida, original, reduzida, como que ela vai funcionar? Ela te atribui o quê, pessoal? Critérios específicos para ser cumprido. Ou ela fala assim, você pode comprar a minha garantia, te dou um prazo de mais 2 anos de extensão, mas a minha garantia só cobre motor, câmbio e parte elétrica do seu carro. Não cobre suspensão, não cobre pneu, não cobre lanterna, não cobre vidro. Olha aí, pessoal. Você observa que a garantia ela vincula você ao cumprimento e limitação de alguns requisitos. Então, notem, por isso o nome garantia estendida original reduzida. Ou seja, ela determina, ela limita os requisitos que ela irá cumprir no caso de você acionar esta determinada garantia adquirida sobre um determinado fornecedor. Beleza, pessoal? Então é importante nós guardarmos isso. Ah, professor, mas pode não cair no concurso. E se cair, pessoal? E para o seu dia a dia? Já viu que despertou? Tenho certeza que despertou sua curiosidade nesse momento. Principalmente você que nesses últimos dias comprou algum produto ou serviço e adquiriu garantia estendida. Você já leu o seu contrato para saber se sua garantia estendida é uma garantia estendida original? É uma garantia estendida original ampliada? É uma garantia estendida original reduzida? Fiquem espertos. Por quê, pessoal? Faz grande diferença e com certeza pode trazer, né? Não um benefício, mas às vezes um prejuízo. Você fala, poxa, professor, paguei uma nota por essa garantia porque ela é sempre onerosa e na realidade não vai me trazer benefício algum. Perfeito. Então fiquem atentos nas espécies de garantia estendidas, hoje previstas na resolução 296 do ano de 2013. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Não terminou ainda. Vamos lá. Vamos continuar. Além da garantia legal, além da garantia contratual, além da garantia estendida, eu tenho também a nossa outra espécie de garantia, que é a famosa garantia complementar. Tá? O que seria essa garantia complementar, professor? Eu sempre sei que garantia estendida e complementar é a mesma coisa. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos 2 cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta
que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço. Tchau. Clique lá.